Bom, meus amigos, vamos iniciar hoje o capítulo 8º. Nós já tivemos assim uma introduçãozinha na semana passada, mas aí, para não ficar quebradinho, como foi só uma perguntinha que nós fizemos, nós vamos reiniciar hoje desde a questão 400. Então aqui Kardec, nesse capítulo, ele vem falando para nós sobre os processos de emancipação da alma, quando o corpo, nosso corpo, está em estado de descanso, né? Nós, espíritos, não dormimos, o espírito não precisa de descansar. Então, nesse momento, através das várias especialidades, vamos dizer assim, das várias maneiras, a alma, o espírito, então aproveita para se livrar desse corpo, que para ele é uma prisão, e aí realizar tarefas, realizar estudos. Ele vai para onde, no estado de vigília, nós estivermos nos ligando. Então, quando dormimos, nosso corpo vai, através dessas situações, em passear, viajar, visitar amigos, estudar, sai pela espiritualidade. Dormindo é que o espírito não fica. Então, por conta disso, Kardec vem aqui nesse capítulo, ele iniciando falando sobre o sono e sobre os sonhos. Porque, de um modo geral, é nesse momento, no momento do sono, em que nós, espíritos, nos livramos do corpo e saímos. Então, na questão 400, ele pergunta assim: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Ou seja, o espírito está nesse corpo porque ele quer, né? Voluntariamente, eu quero ficar preso nesse corpo? E aí a resposta dos espíritos foi de maneira assim bem raciocinável, né? Se pode-se usar essa palavra. Eles disseram assim para Kardec: é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. Então, com isso aqui, ele está dizendo que nós estamos nesse corpo, mas de uma certa maneira obrigados pela necessidade. Porque a vontade seria não precisar mais de estarmos nesse corpo, porque o corpo para o espírito é uma prisão. Então ele ainda continua dizendo assim: o espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Por quê? O nosso corpo é uma matéria muito densa para o espírito e limita todas as possibilidades, todas as facilidades, tudo aquilo que o perispírito pode realizar fora do corpo, dentro do corpo. Quando ele está preso a um corpo, ele fica limitado. Como a gente já estudou aqui, a visão do espírito desencarnado, ela é total. Ela não está restrita a um determinado órgão. A audição do espírito desencarnado, ela é total. Ela não está limitada a um determinado órgão. Né? O espírito desencarnado, ele não precisa girar o pescoço para ver o que está acontecendo atrás, até porque ele nem tem cabeça nem pescoço. Nós sabemos, já vimos isso aqui. É um todo. Então, quando ele está restrito a um corpo material, fica limitado aos órgãos desse corpo. Então, ele só vai enxergar através do globo ocular, ele só vai ouvir através do aparelho auditivo, ele só vai falar através das cordas vocais. Tanto que, se esse corpo tiver alguma deficiência em algum desses aparelhos, o espírito não enxerga, não ouve, não fala direito. Então, se ele tem problema nas cordas vocais, ele não vai falar perfeitamente. Se ele tem problema no globo ocular, ele não vai enxergar perfeitamente. Se ele tem problema no aparelho auditivo, também não vai ouvir. E aí a gente sabe que isso aí é por uma questão de prova, de expiação, de necessidade aí que o espírito precisa passar. Mas se o corpo físico tiver algum problema em algum dos seus aparelhos, dos seus órgãos, o espírito encarnado não consegue utilizá-lo.
Mas ele desencarnado, ele não tem essa necessidade, então ele é totalmente livre. Então por isso que os espíritos dizem, você quando está encarnado, você está de uma certa maneira preso. E a sua maior vontade é a liberdade. É poder sair, é poder fazer o que tem vontade, né? Aí Kardec foi e perguntou, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Quer dizer, quando o corpo vai dormir, que o corpo físico, ele se esgota, ele se cansa, então ele precisa de um estado de repouso durante algumas horas. Ou seja, dormir, ficar paradinho, relaxadinho ali, todos os órgãos bem tranquilos, ele repousando para recuperar as energias físicas. Então, durante esse momento, o espírito também permanece ali, fica ali junto com o corpo dormindo, e os espíritos então responderam que não. O espírito jamais fica inativo. Ele não dorme, o espírito não tem necessidade de dormir. Durante o sono, os liames que unem o corpo, que o unem ao corpo, se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Está dormindo, não tem necessidade. E o espírito também quer se ver livre. O que acontece? Então, essas ligações, né, do perispírito com o corpo material, elas ficam com o quê? Afrouxadas, ou seja, mais relaxadas. E isso vai permitir com que o espírito se solte daquele corpo. Ele não vai se libertar totalmente, mas ele se solta e pode sair do corpo. Então, o que os espíritos disseram aqui, ó, ele não necessita, ele então percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então é nesse momento que nós vamos, corpo descansando, eu tenho condição de sair daquele corpo e vou. Vou para onde estão as minhas vontades, aonde estão os meus desejos, aonde estão as minhas paixões. Aí é por isso que a gente sempre, né, aprende com a doutrina espírita. Procure ter bons pensamentos, procure fazer uma espécie de uma reflexão, de um relaxamentozinho antes de você dormir. Para você encaminhar, direcionar seu espírito, né, para lugares bons, lugares onde ele vai aprender mais ainda. E não ficar preso aqui ainda às necessidades terrenas. Aí na 402, Kardec então perguntou aos espíritos. Deixa eu só abrir um parêntese aqui e falar para os nossos companheiros que estão aqui pela primeira vez que a nossa sala ela é interativa. Todos podem fazer suas colocações aí, fazer questionamentos. Se nós não soubermos responder, nós vamos procurar ajuda, traremos resposta num próximo estudo, mas a sala aqui tem livre acesso a todos para que participe, desde que seja dentro do assunto que nós estamos falando, tá bom? Então eu peço que coloquem suas perguntas, seus questionamentos, seus comentários dentro daquilo que a gente está falando aqui, para não fugir aqui a nossa organização, bom? Bom, então Kardec perguntou na 402, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, que liberdade é essa, né? E como é que a gente sabe que ficou livre durante o sono? Como é feita essa avaliação? E os espíritos responderam, pelos sonhos. Então, os sonhos que eu tenho, e todos nós temos durante a noite, o problema de lembrar é outra coisa, mas todos nós sonhamos, por quê? Todos nós saímos do corpo. E vamos para lugares onde determinamos. Então, todos nós sonhamos. Então, por esses sonhos que nós temos, nós vamos avaliar onde é que nós estamos indo. O que estamos fazendo na espiritualidade. E ele continua. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Aquilo que nós falamos anteriormente. Ele está mais livre, ele está liberto, ele não tem que ficar carregando esse corpo pesado. Ele tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Por quê? Porque ele está mais aberto à possibilidade de ver.
tanto coisas do passado como também futuro, que o corpo material impede. E aí ele diz, adquire mais poder e pode entrar com os espíritos, com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Então eu, quando vou para o meu descanso, para o meu sono, eu e qualquer um de nós aqui, quando a gente fala eu, é significando todo mundo, o que acontece? Nós nos libertamos do corpo e podemos nos comunicar com pessoas desencarnadas, com espíritos que já estão na espiritualidade, como também podemos nos encontrar com aqueles que ainda estão encarnados e que, por conta também de estarem dormindo, o corpo adormecido, eles também saíram do corpo. Então é por isso que quando a gente sonha com amigos, sonha com parentes, sonha com... e até com pessoas que nós, quando encarnados, não nos lembramos, não conhecemos. Mas aí na espiritualidade a gente se encontra com pessoas que, entre aspas, né, nós chamamos de desconhecido. E aí de manhã, quando a gente costuma se lembrar, a gente fica com aquela impressão, poxa, sonhei com uma criatura que eu não conheço, que eu nunca vi. Quer dizer, você nunca viu na vida atual, né? Mas conhece lá da espiritualidade. Então, aí Kardec diz aqui, que ele adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros, né? E frequentemente dizes, falam os espíritos, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Ou seja, eu tive um sonho bizarro, um sonho horrível que não tem nada de verdadeiro. Aí ele diz, enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. Então, nesse momento, que nós nos libertamos do corpo, nós temos que pensar o seguinte, para o espírito não existe passado, nem presente, nem futuro, é tudo uma coisa só. A gente estuda muito bem isso lá no livro A Gênese. Não existe essa questão do tempo para o espírito, como existe para nós encarnados, né? Nós temos tempo contado aí pelo relógio, horas, dias, meses, semanas, anos, né? Séculos. Então nós temos vamos dizer, esse calendário, né, cronológico de nossa existência. Nós nos lembramos o dia, temos a data que nascemos, quando éramos criança, e todo o nosso histórico de acordo com cada dia que vivenciamos. Espiritualmente falando, ou seja, quando estamos desencarnados, isso não existe. Na espiritualidade não existe esse tempo cronológico, esse tempo marcado pelo relógio, né? Então, a gente tanto está vivenciando o passado como está podendo vivenciar o futuro. Por isso que eles dizem aqui, ó, é quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que você viu ou que verá numa outra existência ou numa outra ocasião, né? E ele termina dizendo, o corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Ou seja, até para buscar vamos dizer, um esclarecimento, uma solução para algum problema que ele esteja passando na atualidade. Então é nesse momento do sono, do repouso do corpo físico, que o espírito caminha. Vai em busca de atendimento às suas necessidades, né? O Dudu coloca assim, no caso da gente não lembrar sempre dos sonhos, o dorminhoco estaria com mais harmonia de espírito ou não tem nada a ver isso com os sonhos vistos ou não vistos? Dudu, eu não posso te dizer que seja isso não. O que eu sei que quando você não lembra, é porque não há necessidade de você lembrar. O que eu tenho entendimento é isso, né? Quando a gente não lembra dos sonhos, das situações pelas quais passamos, é porque se lembrar assim claramente, não há necessidade. Mas aquilo ficou registrado. E de acordo com a necessidade das nossas atitudes diante daquela experiência que passamos durante o sono, nós vamos nos lembrando aos poucos.
Agora, pode ser também aquela criatura que durma de qualquer maneira, entendeu? Pode ser também sinal de que a tua consciência do dia não foi acessada. É isso que eu ia dizer agora, né? A criatura também, ó, do jeito que chega, aí vai, tá vendo televisão, tá vendo jogo de futebol, tá vendo filme, ou então chegou de uma festa, do jeito que chegou, pum, bateu na cama, dormiu. É um sono totalmente, como é que eu vou te dizer? Um sono assim pesado. A criatura não está preocupada, né, em direcionar o espírito, em passar uma noite tranquila, em passar uma noite de aprendizado. As pessoas, na maioria das vezes, fazem isso. Então é aquele sono mecânico, né? Deitou, dormiu, apagou, só vai acordar lá no dia seguinte, nem sabe como é que dormiu, não se lembra de nada, né? Sim, não, ele pode acordar bem, não tem problema nenhum, ele vai acordar bem. Isso aí a gente sabe também que as interferências durante o sono, elas são refletidas no corpo quando acordamos. Então, diante do que você passou à noite, né, enquanto seu corpo dormia, o que você fez durante a noite, ela vai de uma certa maneira ser refletida no seu corpo. Muitas das vezes a gente acorda, né, de manhã, dizendo assim, nossa, já acorda cansado. Você passou uma noite inteira dormindo e você acorda cansado. Sabe-se lá o que você andou fazendo enquanto seu corpo dormia, né? Poderia estar fazendo um monte de coisas boas, como poderia também estar fazendo coisas que não te ajudasse nesse descanso, nesse relaxamento, né? Sim, Negrão, sim, seria como investigar no futuro. Agora, veja bem, só é nos dado essa oportunidade se for útil, não como curiosidade, né? Então, você está passando por uma situação na vida real, encarnado, e de repente você precisa de uma orientação. Então, durante o teu sono, você é amparado pelos teus guias, pelos teus mentores, para te lembrar de alguma coisa do passado ou para te dar alguma orientação em relação ao futuro. Não significa que quando você acordar, né, você vai se lembrar, eu encontrei com o meu mentor e o meu mentor disse que o meu futuro vai acontecer isso assim, assim. Não. Você vai ter uma orientação para, vamos dizer assim, inconscientemente, mas ao mesmo tempo conscientemente, já você ficar preparado, se você tiver a necessidade, né? Então vamos que você tenha que passar, deixa eu pegar um exemplo simpático, vamos que daqui a um mês você tenha que passar por uma dor muito grande, e você tem condições. Eu não gosto muito da palavra merecimento, mas vou colocar aqui o merecimento, porque merecimento todos nós temos, né? Mas você tem condições de se preparar para essa dor. Então você pode, numa noite de sono, ser levado à espiritualidade e ser orientado nesse sentido. Olha, vamos, como se fosse assim, né? Estou falando popularmente, viu, gente? Não é bem assim, mas a gente está falando aqui para ficar a coisa mais clara. Você vai passar por isso, por isso, por isso. É como se fosse assim, uma preparação para você diante dessa dor que você vai passar. Você acorda e não se lembra de nada. Mas você espiritualmente ficou preparado. Quando a dor vier, não é que quando a dor vier você não vai sentir nada. Você vai sentir, mas vai ter aquela sensação assim de que não é uma surpresa muito grande. Não sei se vocês já tiveram isso na vida de vocês. Determinadas coisas que nos acontecem e que não chega a ser uma surpresa. Comigo já aconteceu isso, né? Uma coisa assim que parecia que eu tinha a sensação que já sabia que aquilo ia acontecer. Eu só não tinha, Cícero, eu só não tinha, não sabia o que era. Mas quando a coisa acontece, é como se você dissesse assim, nossa, mas isso aqui não é novidade para mim. Não é? Então, pode acontecer isso. Né? Nós somos levados para sermos preparados, tanto para as coisas boas, como para as coisas dolorosas. Então, é uma coisa que pode acontecer sim. O Dudu coloca ali, eu durmo bem à beça e não lembro de sonho algum. Eu também não, Dudu, também não gosto de lembrar não.
mas trabalho e estudo no centro 4 vezes na semana. Pode ser isso, estou amparado no meu sono, antes de uma oração pré-dormir. Sim, porque principalmente do médium que trabalha com mediunidade ostensiva em casa espírita, quem trabalha em desobsessão. É claro que quando o nosso corpo dorme, a gente vai em busca de trabalho. Vai em busca de trabalho, vai em busca de aprendizado. E aí, dependendo da sua condição, da sua capacidade, por exemplo, eu não gosto de sonhar muito não, mas eu já sonhei uma vez, talvez eu tenha, nesse sonho eu tenha me lembrado para me alertar de alguma coisa, que eu estava fazendo um atendimento a um acidente que tinha acontecido e estava acontecendo muito desencarnado e a gente recebendo os desencarnados, prestando socorro. E eu me lembro que eu falava para a companheira assim, meu Deus, mas que acidente é esse que não para de chegar desencarnado? Eu me lembro perfeitamente desse sonho, né? Chegando assim os espíritos todos desesperados, todos chorando, sofridos ainda, não entendendo o que tinha acontecido, e a gente ali fazendo um recebimento, uma recepção, protegendo, ajudando, socorrendo. E eu me lembro perfeitamente de uma noite eu ter sonhado isso. Com certeza eu estava num trabalho desse, né? Mas eu normalmente não me lembro muito não. Mas quando a coisa é muito forte, a gente acorda com uma sensação. A gente tem sempre a sensação. Cada um se conhece, né? Eu já me conheço. Então eu já sei que passei uma noite de trabalho ali ardoroso, às vezes trabalho que a gente vai para lugares bem pesadinhos, salvar almas, né? Vamos dizer assim, buscar espíritos que estão em sofrimento. Isso a gente vai mesmo. Isso aí vocês tenham certeza disso. Quem tem condição, médium que é preparado para isso, que tem força para isso, vai. E outros vão para outros lugares, fazer estudos, ou também fazer palestra, fazer uma porção de coisas. A gente faz trabalho de tudo quanto é tipo, quando estamos aí nesse momento de repouso do corpo, né? Normalmente está sempre relacionado com a vida que a gente leva no dia a dia. Não é que você, durante a sua vida de acordado, de vigília, você tem uma vida, dorme, você vai e fazer outras coisas. Não, a ligação. Então, normalmente, por exemplo, eu sei que quando meu corpo repousa aqui, eu corro para a casa espírita para trabalhar, porque a gente sabe que tem trabalho na casa espírita, né? Durante o período do sono. Então eu corro para lá, de lá a gente sai prestando socorro aí onde é necessário. O Negrão diz para nós que já passou por situações que teve a impressão de já estar passado por aquilo. Isso pode ter sido durante o sono. Então sim, pode ser. Pode ter sido você durante o sono, pode ter levado para uma situação. Você quer ver outra coisa que acontece muito? Eu comigo demais. Às vezes eu vou assim a lugares que eu nunca fui em estado de vigília, que acordada, que a gente viaja assim, vai para determinados lugares, que eu nunca fui. E quando eu chego lá, a gente tem assim a sensação clara de que aquilo ali, você já esteve ali, né? Você já esteve ali, você conhece tudo ali. É impressionante que eu chego até identificar o que tem no local. Então, como que é isso, né? É porque durante o sono a gente já foi para lá, né? Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho uma vez numa casa espírita aqui em São Paulo, na cidade de Lorena. O nosso centro aqui, o Leon Denis, foi levar um encontro de Dr. Bezerra de Menezes lá nessa cidade, interior de São Paulo, do Rio para São Paulo, e antes de chegar São Paulo, ali perto de Aparecida do Norte, por aí. Eu nunca tinha ido nessa cidade, né? Quando nós chegamos, eu achei assim a cidade muito familiar. As cidades assim do interior, né, elas são muito parecidas. É bonitinha, né? Toda cidade assim tem a praça, tem o comércio, tudo. Mas é interessante, quando eu cheguei, né, na casa espírita, eu falei assim, meu Deus, eu já estive aqui. Não tinha novidade nenhuma, eu ainda falava assim, ó, ali tem uma sala, naquela sala tem isso, tem isso, tem isso. Com certeza, naquela semana que a gente estava se preparando para ir para lá, eu numa noite de dormir devo ter ido lá para fazer reconhecimento, ver como é que era.
tranquilamente, né? Então isso aí acontece sim, Negrão, a gente pode ir durante o sono para alguns lugares e depois passa por lá. E isso, a espiritualidade nos leva para a gente conhecer, principalmente quando a gente vai fazer esses trabalhos assim, acontece muito. Quando eu estou no grupo que nós vamos viajar, eu identifico depois quando eu chego, porque a gente vai antes, né? A Cícera coloca, eu acho que já encarnei na Índia, não posso ver aquelas lojas indianas. Ah, isso também pode ser verdade, né? Você se identifica com determinados lugares, né? Do países, costumes, e você não tem, não é novidade para você, né? Como você diz aí, que dá saudade, e você se sente bem, né? Eu me lembro quando eu fui para Minas Gerais, foi uma excursão que nós fizemos às cidades históricas. Nossa Senhora, quando eu saltei ali em Ouro Preto, que eu vi aquelas ladeiras assim, eu estava em casa, mas estava em casa, como se eu tivesse nascido e vivido ali, né? O tempo todo. Quando nós chegamos também na cidade, na igreja onde tem lá aquelas estátuas, né, feitas pelo Aleijadinho, nossa, eu falei, meu Deus, eu já vivi isso aqui, não é novidade nenhuma para mim, né? A gente tem aquela sensação, e o pior é que a gente tem uma sensação boa, é sinal de que foi uma vida boa, tranquila que a gente passou ali, né? Tanto que eu sou apaixonada por aquele cantinho lá de Minas, as cidades históricas ali, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, gente, aquilo ali é o paraíso, para mim, aquilo ali é o paraíso. Por quê? Já devo ter vivido uma vida lá. Eu costumo dizer que eu vivi lá na época do Dirceu e da Marília de Dirceu e Dirceu de Marília, que eu era aquela escravinha que levava os bilhetinhos dos dois. Porque é impressionante, quando nós chegamos em Ouro Preto, que eu avistei a ponte, né, onde eles se encontravam, nossa, aquilo para mim era muito familiar, mas muito mesmo. Eu falava para o companheiro que estava do lado, não vejo novidade nenhuma aqui. Aí ele ainda falou assim, com certeza você já viveu aqui, só pode, né? Então isso pode acontecer sim, nós somos levados sim, né? Você dorme pensando numa cidade que você gosta, quando você dormiu, o corpo dormiu, você vai para lá tranquilamente. Se encontra, conversa com amigos e tudo. Ele está falando isso aqui, né? Então olha só o que os espíritos ainda disseram mais. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Olha aí. Pobre homens que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. E é verdade, a gente não conhece nada, né? Acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, o que é que fazemos quando dormimos? E o que são os sonhos? Ficais sem resposta. E é verdade, né? Então ele diz assim, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. É por isso que a gente costuma dizer, toda noite nós morremos. Você quer saber o que é morrer? É esse momento que você deita ali na sua cama e adormece. Isso é morrer. É bem claro para nós, né? E aí ele diz, os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que eles são superiores. Olha aí. Viajam, construem com eles. Trabalham mesmo em obras que se encontram concluídas ao morrer. Destes fatos deveis aprender uma vez mais, e não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. O ato da gente dormir, né? O Arnaldo colocou, a primeira vez que passei em um viaduto sobre a Avenida 9 de Julho, em São Paulo, me vi esborrachado lá embaixo. Tinha 6 anos. Fiquei sem passar por esse viaduto por mais de 4 anos. A gente está sem o preparo, sem o conhecimento, né? Fica mesmo complicado. E o Negrão está voltando aí da queda que teve.
Seja bem-vindo de novo, Negrão. Bom, aí ele continua ainda nessa pergunta, tá? De como a gente pode avaliar aí a liberdade do espírito durante o som. Então os espíritos continuaram dizendo a Kardec: isto para os espíritos elevados. Isso que ele acabou de dizer aqui, né? Você vai procurar lugares para você estudar, você vai procurar viver o futuro, o passado, viaja, conversa, instrui, trabalham em obras que encontram lá concluídas, isso aí. Agora, ele diz, para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação. A gente já falou sobre isso aqui também, né? De acordo com o teu entendimento, de acordo com o teu estágio evolutivo, você, quando desencarna, vai ter um tempo mais longo ou menos de período de perturbação. Nessa incerteza, diz ele aqui, nessa incerteza de que vos tem falado, vão, seja a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja a procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. E o que engendra a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Veja bem que ele disse aqui, ó, o texto acima para os espíritos elevados, porque a massa dos homens, né, a maioria, com a morte, passa mais, permanece mais nesse período de perturbação, e também nesse momento em que ele está falando aqui, que o corpo dorme, eles vão procurar atender às suas necessidades. Então o cara que é torcedor fanático por futebol, quando o corpo dele dorme, o que ele vai procurar? Será que ele vai para uma casa espírita estudar a doutrina espírita? Com certeza não. Vai procurar onde tem futebol para ele ver e atender lá as necessidades dele. O cara que é fanático por samba, carnaval, escola de samba e pagode, não sei mais o que. Pois é, você vai, né, Dudu? Vai procurar Zedorf, Lodeiro e Companhia Limitada, né? Quando o cara é fanático por samba, quando ele dorme, para onde que ele vai? Hã? Vai procurar lá onde tem um samba, uma escola de samba, para ele se infiltrar lá no meio do pessoal e se divertir. Isso, Negrão, tirou o que eu ia falar agora, né? Onde tiver o teu tesouro, aí você vai estar. Quer dizer, você vai para onde você possa atender as tuas necessidades e as tuas paixões. Então, se você quer ter noite de sono tranquila, se você quer, após a tua morte, ter um período de perturbação não tão longo, comece a se desvencilhar das coisas materiais. Isso não significa que você não possa participar e assistir um jogo de futebol. Isso não significa que você não possa gostar de samba. Isso não significa que você não possa gostar do que você gosta. Agora, não seja tão ligado, né? Não pode colocar isso como prioridade na sua vida. Você tem que colocar essas situações materiais, esses prazeres materiais, como diversão momentânea. Não, eu estou me divertindo aqui agora porque eu estou aqui, mas a partir do momento que eu não estiver mais aqui, eu não preciso mais disso. Então você tem que se olhar como espírito. Participar dessas diversões, sim, mas tendo a consciência de que aquilo ali não é o seu tesouro, não é a sua vida. Então você pode ser lá um torcedor, gosta do seu time de futebol, seja lá ele qual for, pode. Tem vontade de ir para os campos assistir? Pode, nada te impede de fazer isso. Agora, seja consciente de que aquilo ali não é a sua vida. Né? Como a gente vê as pessoas aí se degladiando, se matando por causa de jogo de futebol. Não é por aí. Então, o que ele está falando aqui? Você vai estar, a frase aí que nosso amigo Negrão colocou, onde seu tesouro está.
E aí ainda continua, né, dizendo assim, e o que engendra simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar essas 9 horas de sono. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais a ter visto. Não é aquele caso que nós já estudamos aqui também, de pessoas que a gente olha assim e não vai com a cara, né? Vamos falar uma linguagem bem popular. Ai, meu santo não foi do fulano, meu santo não cruza com o do fulano. São essas antipatias aqui que a gente sabe que é de vidas aí passadas. E ele diz, é ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos quando sabemos ter os que nos amam e os que nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a vossa vida. Então, olha só, quanta coisa nós podemos fazer e realizar quando estamos dormindo. Então é por isso que sempre os espíritos nos aconselham, né? Antes de dormir, se prepare para dormir. Assim como a doutrina nos ensina também, para nos prepararmos para o momento da nossa morte, do desencarne. Por quê? Para a gente não sofrer. Simplesmente para a gente não sofrer. Então você vai dormir, você está vendo seu filme, acabou de ver o seu filme, acabou de ver o seu programa do Jô, acabou de ver a sua televisão, ou você chegou de um passeio, você chegou de uma festa. Vai dormir, tira pelo menos aí uns 10, 15 minutos para você se preparar para o sono. Gente, isso é muito importante. Você ler uma página do Evangelho, uma página dos livros lá de André Luiz, de Emmanuel, uma página harmonizadora, sempre uma página que vai te relaxar. Se você pudesse colocar, né, uma musiquinha tranquila, calminha, você coloca. Se não, deita na sua cama, tenta relaxar o seu corpo, leia uma página, faça uma prece, se liga aos seus mentores e peça a eles, antes de dormir, que você possa ser levado, encaminhado, direcionado a lugares onde você vai progredir, onde você vai ser útil, que você não fique tentado a coisas vis, a coisas da matéria. Então é bom a gente se desligar no momento de dormir, se desligar de tudo que nos preocupa, que nos deixa estressados, durante o dia. Tudo que aconteceu durante o dia, se desliga. Prepare o teu sono para você ter uma noite de sono útil para o teu próprio bem, né? Isso é para o nosso próprio bem. E olha só o que os espíritos continuam dizendo. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso o que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Deus quis que, durante o seu contato com o vício, pudessem eles retemperar-se da fonte do bem, para não falirem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os seus amigos do céu. Olha só. Porque nesse momento que a gente se liga com a espiritualidade amiga superior, lá que está sempre nos amparando, nós estamos sendo fortalecidos para, quando encarnados, vivenciarmos tudo aquilo que planejamos e não falirmos. Então a gente precisa desse contato. Então é bom que toda noite a gente peça isso, que eu possa, nesse momento de descanso do meu corpo, ser levado para um lugar onde eu vá refazer minhas energias, onde eu vá me fortalecer diante de todas as coisas que eu ainda tenho que vivenciar aqui quando encarnado. Então está aqui, é a porta que Deus lhe abriu para o contato com seus amigos do céu.
É o receio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final, que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio, que é a nossa vida como espíritos desencarnados, né? E o Dudu diz: eu todo dia digo a minha oração da noite, que Deus abençoe meu sono. Com certeza, a gente tem que pedir isso, para poder a sintonia, ficarmos sintonizados. E a gente se sintoniza através de quê? Através do nosso pensamento. Então, na hora de dormir, vamos procurar pensar essas coisas que podem nos trazer proveito, bom proveito, né? Aí ele continua: o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo o que vistes. Tá? Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente, não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta. Aqui se junta a lembrança do que fizeste, ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sempre é o nosso pensamento. Sempre é isso. Onde o nosso pensamento está, é aí, para aí que a gente vai. É aí que a gente vai sentir as coisas. Olha o que ele diz aqui: se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicarias esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos tormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, sintonia na hora de dormir, na hora que nós vamos descansar, que o nosso corpo vai descansar, sintonia com a espiritualidade superior, sintonia com as coisas boas da vida, né? O Negrão diz aí: quase não leio romance espírita, mas aprendi uma coisa no livro Ninguém é de Ninguém. O protagonista fez um acordo com espíritos inferiores durante o sono e ele foi cobrado depois de seu desencarne. Com certeza. As pessoas pensam que isso é piada, que isso é brincadeira, mas não. Você foi e eles vêm te cobrar sim. E como vem? Isso aí você pode ter certeza. Não é balela isso aí não. Você vai fazer trato com o espírito inferior? É a mesma coisa aqui. Se você faz trato com pessoas inferiores, né, com gente de má vida, uma determinada hora ele vai te cobrar. Com certeza. Ninguém do mal faz coisas boas de graça. Isso não faz. Então, se você, por exemplo, você aqui encarnado, faz trato com alguém de vida inferior, né? Passou lá e combinou, ajudou, fez alguma coisa, pediu ajuda, pediu auxílio, né? Principalmente a gente vê isso muito nas comunidades, né? As pessoas, quando estão desesperadas, o que elas fazem? Elas correm atrás lá dos chefes, dos comandos lá das comunidades, dos chefes lá, dos grandões que mandam. Ficam presos. Está pensando que o bandidinho vai fazer uma caridadezinha para você à toa? Né? O que vai acontecer? Quando você menos esperar, ele vem te cobrar aquilo que ele te deu. É isso aí que o Tríade está colocando. É como se fosse pedir dinheiro para agiota. E a mesma coisa na espiritualidade, porque aquilo que a gente aprende não muda nada. Só ficamos invisíveis. Né? Então o que acontece? Se você fez trato com o espírito inferior, tenho certeza que ele vai te cobrar, e vai te catar e vai te cobrar mesmo. E se você ainda estiver encarnado, ele vem te azucrinar como obsessor. Certeza, isso aí a gente vê demais nos trabalhos de mesa mediúnica. E ainda bota juros, né, Tríade? O Tríade ainda bota 20% de juros. Ainda tem isso também. Tá? Então, não se assuste quando souber dessas histórias, porque tem muitos casos disso. Lá no Céu e Inferno mesmo, Kardec, naquela parte onde ele faz evocação de espíritos lá, quantas declarações tem lá? Diz, na Revista Espírita,
Quantos casos que ele tem, que ele tratou de espíritos, que evocou lá na Sociedade Parisiense de Estudos, e que vinham com essa intenção, que estavam na espiritualidade ainda, querendo receber, cobrar coisas que tinham sido prometidas. Muito, isso acontece muito, né? Continuando aqui ainda nessa pergunta, a resposta os espíritos dizem: de resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes. Sem isso, cairias em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós temos os sonhos, que Leon Denis chama do sonho artificial, e temos os sonhos espirituais, né? Sonhos artificiais são aqueles sonhos que, diante das experiências que nós passamos durante o dia, né, tudo as coisas que nos acontecem durante o dia, e nós ainda muito ligados a essas experiências do mundo material, estamos mais para a vida material ainda do que para a vida espiritual, nós temos essa influência durante o sono. Então, são os sonhos artificiais, são aqueles sonhos que a gente vai passar a experiência diante do que nós passamos no dia a dia. Ou, por exemplo, você vê um filme, né? Vê um filme e que aquele filme te tocou muito, mexeu muito com você, você leva aquilo no teu inconsciente, aquela lembrança no teu inconsciente. Quando você dorme, você pode ter um sonho influenciado por aquele filme. Muitas das vezes você vai viver até um personagem daquele filme. Isso são chamados sonhos artificiais, quer dizer, são os sonhos do cérebro que registrou as situações, matéria. E existem os sonhos que Leon Denis chama. Isso, Denise, isso aí. A gente fica muito presa a determinadas situações que nós passamos durante o dia, que nos mexem com o nosso emocional e que fica ali mesmo, e a gente durante a noite sonha, né? E tem os sonhos espirituais, que são aqueles que, quando nós dormimos, nós nos desligamos da vida material e caminhamos para a espiritualidade e vamos vivenciar situações lá de acordo com as nossas necessidades, né? O Arnaldo colocou aí: não sei se em sonho ou não, mas foi até o terceiro céu. É uma passagem de Paulo. Tá. Vamos lá, então. Ele diz assim, para a gente já ir encerrando, ele ainda continua: procurai distinguir bem essas duas espécies de sonho. Aí nós temos aqui um comentário de Kardec a respeito disso. Olha só. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Então, você dormiu, você se liberta do corpo e está livre. Daí, diz Kardec, uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Olha só, claro, sempre que isso aí vai depender das minhas condições. Não é todo mundo que pode deitar, dormir e ir para Júpiter não, hein, gente? Não vamos ficar pensando assim, vou dormir hoje, vou sonhar que vou para Júpiter e ir para Júpiter. Não. Na espiritualidade, as coisas sempre vão acontecer de acordo com a nossa necessidade e a nossa capacidade. Não pode esquecer nunca isso. A doutrina espírita nos esclarece muito. Não adianta você querer botar a carroça na frente dos burros, que aí não vai andar. Então, tudo tem que ser ao seu tempo.
Aí ele diz: daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância de imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter nem senso nem nexo. Eu agora lendo isso aqui, eu me lembrei de uma experiência que acontece de vez em quando comigo. Eu, quando fiz o meu curso de formação de professores, né, para primeiro segmento, eu fiz num colégio aqui no Rio de Janeiro, e foi um período assim, um curso maravilhoso. Foram 3 anos assim, foi um curso muito bom, que eu aprendi muita coisa, mas muita coisa mesmo ali. Não é mais como hoje em dia, né? Isso aí tem uns tempinhos aí atrás. Então os cursos de formação de professores hoje em dia não são mais. Mas naquela época que eu fiz, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma média de disciplinas por ano, no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Então, e era um grupo assim só de meninas. A gente fiz muitas amizades, que muitas delas a gente ainda conserva até hoje. Então o que acontece comigo? De vez em quando eu estou sonhando que estou lá nesse colégio, estudando lá ainda. Então eu me vejo com aquele uniformezinho de normalista, lindinho, bonitinho, todo engomadinha, de gravatinha. Ainda me vejo lá ainda, no colégio. E o colégio ainda existe, é aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. O colégio ainda existe, às vezes, de vez em quando, até vou lá também passear, ver algumas companheiros que ainda a gente se encontra, né? Então eu me vejo, eu sonho muito, né? Né, Tríade? Tempo que normalista usava uniforme, e o uniforme era assim, a gente andava impecável, né? Toda engomadinha, toda pregueadinha, meinha, sapatinho engraxado todo dia, e a gente era metida pra caramba, porque naquela época normalista tinha, hoje não, virou bagunça, né? Que saia enrolado o quê? Tinha que ser em cima do joelho. Eu sou do tempo que a saia tinha que ficar em cima do joelho, que a gente chegava assim no colégio, tinha uma freira, que era a nossa coordenadora, ela olhava, tá? Ela ia olhar, não adiantava você enrolar a sainha debaixo do cinto, não. Tinha gente que enrolava, claro, né? Mas era um tempo bom, foi um tempo muito bom na minha mocidade. Então eu de vez em quando me sonho, estou lá nesse colégio. É o que ele está dizendo aqui. Quer dizer, nós vamos ficar onde a gente tem vontade, onde a gente tem saudade, né? De vez em quando eu me lembro dos professores, me lembro do que não estou idosa, né? Não estou idosa. Dudu, vai, idoso é museu, tá? Eu tenho experiência de vida, é diferente. Idoso é museu. Eu tenho experiência de vida. Não faz tanto tempo assim. Mas a gente lembra, brincando, mas a gente lembra, né, desses períodos que a gente vivenciou e que fomos felizes, a gente guarda. E quando lembra, a gente volta. É o que ele está dizendo aqui. Você não se liberta do corpo, você pode vivenciar. Por conta de quê? Daquilo que a gente falou lá no início, né? Na espiritualidade não existe essa marcação cronológica de tempo. De tempo ontem, de tempo amanhã, de dia de hoje, dia de amanhã, de tarde, de noite, não existe isso. Então você está na espiritualidade, você pode vivenciar algo que você vivenciou na sua vida de encarnado há algum tempo, né? E está ali. Aí você é do tempo da palmatória, Tríade? Não, graças a Deus eu não sou do tempo da palmatória, não. O meu já foi mais adiantado. Então, isso aí é ruim, né? Ficar levando palmatória, reguada, é que é complicado, né? Pois é, né, Mary? A Mary também é uma amiga nossa aqui do Rio, ela sabe. Eu estudei aqui no Colégio em Realengo, no Souza Lima. Eu estudei no Colégio Souza Lima. É um colégio de tradição aqui na Zona Oeste, até hoje ele existe e sensacional, foi um período maravilhoso da minha vida, né? Então, bom, para a gente encerrar aqui esse minutinho que falta, Kardec diz assim para nós: a incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta que nos pareceu no sonho.
tal como um relato ao qual se tivessem trancado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda a significação racional. Então, às vezes, a gente não lembra, né, de tudo, mas aí lembra de lances desse sonho, desses instantes que nós vivenciamos aí na espiritualidade, quando o nosso corpo dorme, que vão ser o que importa para a gente lembrar. Tá bom, gente? Né? O Dudu disse que levou uma reguada na cabeça, tomei a régua da dona Custódia e sentei nela. Ai, quem mais? Era quase uma Funabem, isso aí. Então, olha só, o sonho ficou aqui, esse ponto esclarecido para nós, né? O que é o sonho, né? Do que nós nos lembramos, por que nós nos lembramos. A gente está ali com o nosso tempo estourado, nós vamos parar por aqui e na semana que vem ainda vamos continuar falando sobre isso. Aí vem a pergunta para a semana que vem, ó. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Quem quiser já ir lá buscar a resposta, questão 403, né? Ai, vai chegar comigo bem novinho? Eu sou tô bem novinha, Dudu. Eu tô bem novinha. O corpo é que tá usado, mas a mente tá bem novinha, tá? Bom, a gente é da mesma, acho que da mesma faixa, né, Dudu? Vamos fazer o seguinte, Dudu, vamos abafar esse papo, vamos abafar o caso, sabe? E vamos ser jovem, que é a melhor coisa que tem. Pois é, a gente está aí da mesma área ali junto, não vamos esquentar a cabeça com isso não. Que é bom a gente lembrar das coisas boas que já fez e ter tempo ainda, né? Abafa o caso, pois é, Franz, vamos mudar de prosa. Isso aí, negrão. Vamos falar de outra coisa que é bem melhor. Não me importo não, eu acho legal, eu acho assim, eu costumo sempre dizer, você envelhecer não é ruim, é bom, eu acho legal. Né? Você está tendo a oportunidade de, principalmente quando a gente conhece doutrina espírita que vem nos orientar, que vem nos dizer essas coisas assim, né? O problema é o corpo, né? Outro dia eu conversando com o nosso amigo Reinaldo, e né, alguns aqui conhecem o Reinaldo, então a gente estava conversando sobre isso. O problema é que a sua mente continua jovem, né? Esse é que é o problema de você passar a idade, contar tempo, né? Porque a tua mente continua jovem. Então você estudando doutrina espírita e o corpo não acompanha, Denise. Isso é que é triste, né? Isso aqui é triste. Não, se caísse a pelanca, Dudu, não tem problema. Mas o corpo, você quer fazer coisas que você fazia quando você tinha seus 20, 30 anos e o corpo já não permite mais. Eu sei que a gente tem que respeitar, que a gente tem que entender isso, que compreender isso. Mas eu acho que é a dificuldade que a gente tem do envelhecimento. Não é medo de ficar velho, não é nada. O ruim é só isso, né? Não poder fazer mais coisas que nós tínhamos condições de fazer. Porque aí, né, os órgãos vão ficando meio debilitados. Mas vamos pular essa página, deixa para lá, vamos falar de coisas boas aí. E vamos ver quem é que vai fazer a nossa prece de encerramento, né?